Galera, Fortaleza aí classificado para Sul-Americana, ganhou de 2-0 em casa. E o Corinthians, como que se comportou o jogo de volta? Bora pro vídeo? Vamos lá. Vamos ver aqui, jogo de volta, Sul-Americana, semifinais, Corinthians 0, Fortaleza 2, Fortaleza 2, Corinthians 0. Fortaleza na sua formação a mesma, é a padrão, 4-2-3-1. Corinthians que veio diferente, veio no 4-1-4-1. A torcida fez uma festa muito grande, dando confiança aí aos jogadores. Então, isso ajudou bastante. O ritmo do Fortaleza no primeiro tempo foi muito grande, então estava sempre no ataque do Corinthians. O Corinthians não conseguia nem sair, nem criar jogadas. Então foi o tempo todo. Teve alguns uma pouca intensidade durante os 20 minutos. O Corinthians tentou controlar o jogo, tentou ficar tocando bola, mas devido à pressão e, e, e a torcida ajudando, então o Corinthians não conseguia ficar com a bola, muitos erros de passe. O jogo ficava muito no meio campo referente a perca de bola ou roubo de bola. A, saía muito contra-ataque tanto pro lado do Corinthians e pro lado do Fortaleza. O Corinthians teve a maior chance com o roubo de bola do Moscado pelos meios, e acionou Renato Augusto e Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não conseguiu aproveitar. Mas fora isso, sempre o Fortaleza era que dava o início do jogo e sempre estava no ataque. Até porque o Corinthians vinha no contra-ataque, esperando um pouco o Fortaleza para poder optar ali no contra-ataque. Mas a jogada do Fortaleza do jogo padrão sempre é o mesmo, então é sempre pelas pontas, tanto para o lado direito como no lado esquerdo, fica até invertendo a bola, fica para o lado esquerdo, para o lado direito, então a chance e o seu posicionamento de jogo e comportamento é mais cruzamento. Então não tenho muito o que falar do Fortaleza, porque sempre a estratégia deles são essas e são bem feita e bem insistente. Iago Pikachu com a sua rapidez pelas pontas e o Guilherme Augusto dando suporte pela outra. Já o Corinthians teve um novo técnico, é o Mano Menezes, chegou, mas tem uns vídeos meus muito antigos sobre o comportamento do Corinthians. Então, como eu já falei, o problema não é o técnico, e sim os jogadores. Esses jogadores que ficam muito acomodados, isso prejudica o comportamento do jogo durante o campo. Quando o técnico, vamos dar um exemplo aqui, quando o técnico quer contratar um jogador, o técnico, o clube se interessa por um jogador, vamos pôr aqui um zagueiro. Então ele vai ver as características do zagueiro. Então se o zagueiro é bom de cabeceio, se o zagueiro gosta de ir na área para cabeçar, se o zagueiro tem habilidade de sair jogando, se o zagueiro não tem muita habilidade para sair jogando. Então isso conta para poder ser um diferencial no seu clube. Então, eles buscam essa característica. Eles não vão contratar um zagueiro para chegar no seu clube e fazer como um atacante. Então, não é isso. Então, você vê o comportamento dos jogadores, característica de jogador do Corinthians e cada em campo. Então, você vê que eles não vão mudar.
Fagner mesmo. Fagner gosta de sair pelas pontas, ou avançar muito, ou sair cortando para o meio. Então, Fagner tem essa característica, além de ser um lateral que gosta de marcar e sair jogando. O Yuri Alberto gosta de segurar a bola lá na frente, tocar para trás e tentar sair no contra-ataque. Então essa é a característica do Yuri Alberto. Ele não vai ser um atacante que vai e jogue para frente, que ele tem a habilidade de driblar e avançar, tentar disputar com o zagueiro. Ele não é essa característica. Então a característica dele é pegar a bola, esperar alguém de costa para poder sair tocando e na velocidade ele tentar finalizar. E essa característica que ele tem, então, ele não muda porque é a característica dele. Então, se você vê cada característica do Corinthians de jogar, então é a mesma. Se entra um técnico, se entra outro técnico, no Corinthians não muda. Por isso que eu falei que o time está acomodado e precisa de reformulação. Com o Mano dirigindo o time, mesmo que ele coloque suas ideias no jogo, mas o Corinthians vai sempre ter esse mesmo jogo, que é tentar sair jogando para o lado direito, o que é ficar tocando para trás. Então vai ser o mesmo, não vai mudar. Foi isso com os outros técnicos que passou. Por isso que mudam de técnico. Porque o problema não é o técnico, sim os jogadores. Aí depois começa, Mano começou agora, o time perdeu, o Mano vai conhecer o time, vai tentar arrumar a casa. Não vai arrumar a casa porque os jogadores, a característica dos jogadores são os mesmos, não vai mudar. Mas é isso, o Corinthians chegou esperando o contra-ataque, que não tem contra-ataque, por isso que ficou lá atrás, tentava mudar o jeito de jogar, tentava avançar. Esse jogo que ele teve agora, ele não volta muito para trás. Ele tentava ir para frente, mas não tem a habilidade que precisa para poder avançar. Então, começava ali no meio de campo, muitos percas de bola, e aí dava início a um contra-ataque do Fortaleza e vice-versa. Só que aí o Yuri Alberto, como já falamos, não é um atacante muito de confiança, que a gente pode colocar ali as fichas tudo nele, que ele vai decidir, ele não é isso. Então fica aquela impressão que se ele pegar uma bola, se ele tiver cara a cara com o goleiro, a gente não vai ter confiança que ele vai fazer o gol. E foi isso que aconteceu hoje. Teve um momento que ele teve mais, jogou em cima do goleiro, não pensou, não voltou, não tentou colocar por cima. Então isso deixa os torcedores que já conhecem a característica dele, não deixa ele muito confiante para a gente poder decidir ali em campo. Depois no segundo tempo, que Fortaleza no começo pressionou no mesmo intensidade que fez no começo do primeiro tempo, conseguiu fazer os 2 gols. Sim, aí começou ao Mano trocar o, os jogadores, mas continuou a mesma. Só a diferença é que o Fortaleza baixou um pouco a sua intensidade e aí o Corinthians ficou mais com a bola. Mas foi por causa disso, não porque o Corinthians deu a iniciativa de ir para cima. Mas sim, foi o Fortaleza que estava já acomodado com 2 gols de diferença. Então, não é padrão do time brasileiro. Então, fez com que recuasse um pouco e ficasse esperando o Corinthians. E é isso. Vemos o comportamento do Corinthians durante esses tempos de que foi passando o técnico. Vimos que quando lança um jogador promissor no Corinthians, você vê que não dura muito tempo, já vende. Então, na minha opinião, o Corinthians está mais preocupado em finanças do que o seu próprio clube de rendimento ali no campeonato, né? Então, vimos ali que é mais fácil você trocar o técnico de que contratar mais jogadores. Moscado hoje não jogou, não estava nos seus dias, tá nervoso,
também com a sua idade, tendo um jogo desse. O Matias também não estava no seu dia hoje, tinha muitas bolas perdidas, não conseguia avançar, não conseguia criar jogada. Então hoje o Corinthians não rendeu muito que jogou em casa. Não tentou ir para cima, não tentou agredir, e sim esperar tentar um contra-ataque. E quando teve contra-ataque, não aproveitou. Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, aproveitou o momento, com a torcida ajudando, uma festa muito grande no começo, ali no estádio, então deu confiança ao jogador. Então, o jogador ali tendo uma emoção, um momento daquele que é inédito para a final de uma Sul-Americana, aproveitou com as suas unhas de dente e mostrou que pode decidir a final. Então foi isso que aconteceu. Vamos esperar o próximo capítulo do Fortaleza, que vai ser a final sul-americana. E o Corinthians, vamos ver os próximos capítulos aí do que acontece. Beleza, galera? Não deixa de se inscrever no canal, dar um joinha aí e compartilhar.